Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar e Família. Convido aqueles que ainda não forem inscritos a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos com aquelas pessoas que sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de material. Convido também a participarem conosco das nossas outras atividades que temos em nossa casa. Todas as segundas-feiras, como já sabem, nós temos o Evangelho no Lar às 20 horas. Nas terças-feiras, nós temos o Evangelho no Lar de forma apenas presencial em nossa casa, às 19h30. Posteriormente ao Evangelho, nós temos a irradiação, que ela se dá de forma mista, tanto presencial quanto online. Ela é às 20h30. Nós temos também, todas as sextas-feiras, a liberação de uma palestra. Nesse caso é apenas pelo YouTube, todas as sextas-feiras, além do material nas quintas-feiras, gravado da Reforma Íntima e editado. E aos sábados, das 15 às 17 horas, nós temos a atividade da Reforma Íntima. Convido a participarem das nossas atividades e espero que o conhecimento de Jesus, à luz do Espiritismo, te auxilie, assim como auxilia a nós todos. Vamos então dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Querido Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, nossos benfeitores, convidamos a todos para conosco estarem auxiliando-nos através da inspiração e da intuição para melhor compreensão da lição, para conseguir colocá-la em prática em nossas vidas. Convidamos também a todos os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera dos nossos lares, atraídos por nós, a conosco estarem neste momento, realizando este Evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos a presença de todos, que assim seja. A lição de hoje é a lição de número 47, o educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos, um homem singularmente forte que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gemidos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o conserto no refazimento de um homem chagado e aflito, que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminado a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho
e contenção, com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de clima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entendido da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vista ao grande cometimento, mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou, dessa vez, reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de alto aprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu amigo Martelo lhe ferira agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmia e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportava o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente se achava. Findo o longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreava o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Todos nós que temos esse trabalho em prol do Cristo, foi dado uma reforma íntima, só fazendo um parêntese, nesse último sábado, a lição 111 e 112, elas vão falar justamente sobre isso, a necessidade daqueles que buscam o conhecimento para auxiliar o outro. E nessa lição aqui também nos diz que antes de eu achar que vou ser salvador dos outros, antes de eu assistir uma reforma íntima, um evangelho, ler um livro e achar que aquele conhecimento é para o outro, que eu devo compreender que tudo que me chega é primeiro para mim. Que todo o contato que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, com tudo que me vem, não é para o outro, porque se fosse para o outro, chegaria ao outro. Tudo que a gente ouve é para nós, primeiramente e sobretudo para nós. Eu posso intelectualizar o meu ego, como os benfeitores sempre nos dizem na nossa casa a respeito dessa intelectualização do ego, que é o me encher de conhecimento, me encher de teoria, ler diversos livros e esses livros ficarem em mim a experiência daquele livro,
mas sem uma reflexão, sem uma análise a respeito daquele conteúdo, daquele ensinamento na minha vida, para mim. Não adianta eu me encher de conceitos espíritas e encher de conceitos cristãos se eu não for utilizar esses conhecimentos e esses conceitos na minha vida, porque isso vai me gerar culpa. Essa intelectualização, quando eu muito sei, muito sou cobrado porque eu muito sei e deveria agir conforme muito sei. Por isso que antes da gente entrar numa religião e buscar ler todos os livros e aprender tudo o que a gente vê pela frente, sem critério, sem análise, a gente deve primeiro perceber o que necessitamos e ir em busca daquilo que nos falta. Compreender que todo conhecimento, ele é para ser aplicado. Diferente do que a gente aprende na escola, no ensino médio fundamental, que muitas vezes aquele conhecimento, ele não é assim colocado de imediato na nossa vida. Ele é, em um momento ou outro você utiliza, mas muitas daquelas contas, daqueles conhecimentos que a gente tem na escola, se eu não for para uma dada profissão, por exemplo, eu vou utilizar muito pouco dele. O conhecimento espiritual, ele é diferente nesse sentido de um conhecimento intelectual simplesmente, puro e simplesmente. O conhecimento espiritual, ele não é para levantamento de teses, não é para eu me aprimorar intelectualmente como se fosse uma faculdade. Então eu concluí o EJE e agora eu sou graduado 1. Concluí o EJE 2, graduado 2. Eu fiz o curso de passe, eu tenho passe 1, passe 2. Eu fiz um curso qualquer e agora eu tenho aquela graduação. Eu fiz o curso de mediunidade e agora eu sou um excelente médico. Não, não é assim que funciona o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é para nossa necessidade espiritual. É para eu tomar posse daquele conhecimento, analisar, refletir e então compreender de que forma ele será aplicado na minha vida. De que forma aquele conhecimento vai me fazer evoluir. Evoluir de várias formas nas minhas crenças, evoluir nos meus conceitos morais, evoluir nas dificuldades que me impediam de caminhar na vida, de me impediam ver a verdade dos ensinamentos de Jesus, que me adormeciam o lado espiritual, que não me faziam caminhar, evoluir, que de alguma forma me atrapalhavam. E agora, de posse desse conhecimento, desse esclarecimento, por exemplo, às vezes eu vinha de uma outra religião e eu tinha muito medo de espírito, eu até denominava ele como fantasma, como monstros, como os demônios, enfim. E agora, sabendo que esses espíritos são nada mais, nada menos do que nossos irmãos, e assim como nós desencarnamos, eles desencarnaram e se encontram do lado de lá. Simplesmente se encontram em um outro plano de vida, mas não deixam de ser espíritos. Só porque despiram-se o seu envoltório físico, eles não deixaram de ser quem eram. Não estão melhores nem piores. Logo, quando desencarnam, é lógico que depois podem melhorar-se, como depois também podem recobrar e desenvolver tarefas espirituais não tão boas. Vai depender da moral de cada um e como cada um se vê. Isso também é na Terra. Então, todo o conhecimento que eu devo colocar como teoria na minha vida, eu devo sempre pensar no que isso vai me auxiliar. Eu não devo sair lendo tudo desesperadamente, de forma irreflexiva, porque ao final de todas essas leituras, eu vou verificar que muito pouco eu extraí desse conhecimento e que menos ainda eu incorporei como uma verdade na minha vida.
e que menos ainda eu vou conseguir colocar em prática. E isso vai me gerar muita culpa, porque eu tive acesso a esse cabedal de conhecimento. Às vezes eu tenho 10, 20, 30 anos de doutrina espírita e a minha forma de ver a vida, de ver os ensinamentos de Jesus, de caminhar na vida, em qualquer local que eu esteja, ela não é condizente com o aprendizado que eu recebo. E isso vai me gerar culpa, vai me gerar sérios problemas. Então, que antes de eu buscar o que eu quero saber, eu devo ter em mente para quê, qual o objetivo, o que eu quero fazer com esse conhecimento. Eu quero melhorar-me, eu quero evoluir, eu quero fazer a minha reforma íntima, eu quero me transformar, eu quero que o mundo seja um lugar melhor, começando dentro do meu coração. Então sim, esse conhecimento é para mim. Então vamos aprender com os nossos benfeitores, com os conhecimentos espirituais, de que forma esse conhecimento pode ser colocado em prática nas nossas vidas. Esse conhecimento será instantâneo, como aqui esse educador, ele tomou posse dessa informação de que agora ele necessitava evoluir, ele compreendeu a existência imperfeita na Terra e agora ele viu que ele era um espírito e que ele necessitava evoluir. É instantâneo o fato de eu tomar conhecimento de que eu necessito evoluir, crescer, estudar, vai fazer com que eu imediatamente adquira essa condição? Não, não vai. Tudo é gradativo. Não foi abruptamente que eu estava na condição em que eu estava, aperfeiçoando-me na maldade, na preguiça, no comodismo, no materialismo. Não foi instantaneamente, foram diversos comportamentos, pensamentos, ações, sentimentos, hábitos, que foram crenças que foram colaborando para aquela condição. Não vai ser também instantaneamente que eu vou evoluir. Vai depender do meu esforço, da minha dedicação, da minha transformação, da minha disciplina, da minha boa vontade e da colocação em prática daquele conhecimento que eu recebo. É fácil? Não, não é fácil. Como nós veremos aqui, que esse embaixador sublime, então, o anjo revisou minuciosamente o infortunado que também ele deveria preparar-se. Então, ele auxiliava o outro, ajudava o outro muito bem, mas aquele trabalho que ele fazia de forma tão dedicada ao outro, ele não fazia a si mesmo, ele não se transformava pelo trabalho que ele desempenhava. E muitas vezes isso pode acontecer conosco também. E informou que também ele deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajustasse ele mesmo, que ele reajustasse a si, a fim de elevar-se. Então, quando nós estamos como trabalhadores do Cristo, desempenhando o nosso papel como trabalhadores, educadores, palestrantes, educadores, enfim, todas as atividades espirituais que a gente se encontra enquanto trabalhador, eu posso muito bem desempenhar essa função de forma teórica, mas eu não vou ter esse hidrogenicismo, que é justamente o colocar em prática. A minha voz fala com firmeza porque aquilo que eu digo já está dentro de mim. Então eu passo a teoria, eu passo o conhecimento, mas muitas vezes aquele conhecimento não vai ressoar no coração daqueles que mais estão endurecidos e necessitavam ser tocados, não só pelo intelecto, mas também por esse hidrogenicismo moral, da experiência, aquela firmeza que eu falo porque sei,
É diferente eu de dizer a alguém, faça isso, porque eu tenho experiência nisso, ou eu dizer ao outro, faça isso. Bem, não sei se vai dar certo, não tenho experiência nisso, mas pode ser que dê certo para você. É aquele passista que dá passe nos outros, mas que não toma passe ele mesmo. Eu dou o remédio para o outro, mas eu mesmo não bebo do próprio remédio que eu dou. Isso acontece muitas vezes. E por isso, esse educador, por não se aprimorar pelo trabalho que ele desempenhava, ele se encontrava caminhando de forma irregular. Ele não tinha retidão no seu caminhar. Ele não tinha disciplina no seu caminhar. E os seus braços estavam deficientes. O trabalho dele não estava completo. Faltava aquele amor. O trabalho que ele fazia, faltava o seu autoaprimoramento. E os seus olhos estavam defeituosos. Ele não via a verdade corretamente. Ele via de forma distorcida. Ele não compreendia completamente o objetivo do seu trabalho. Ele não dispunha ainda da compreensão do seu ensinamento. Ele não utilizava do conhecimento para o seu aprimoramento. Ele era muito rigoroso para o outro, auxiliar o outro. E muitas vezes nós somos assim, muito exigentes. A gente recebe um conhecimento e já acha que esse conhecimento é para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso marido, para o nosso filho, e que a gente tem que mudar um e tem que mudar o outro, e acha que o outro tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, mas a gente não olha para a gente mesmo, no que compete a gente fazer, a gente se transformar, não o outro. A gente não deve esperar que o outro se modifique por nada nem por ninguém. Até porque a transformação dele depende dele. Por mais que eu auxilie, vai depender sempre dele. Por mais que um professor dê uma aula, ele nunca pode dizer que o aluno vai passar daquela aula, porque o estudar, o praticar, o fazer as provas e passar vai ser individual de cada aluno. O conhecimento é passado para todos, mas como cada um utiliza esse conhecimento é diferente. Depende da maturidade, da experiência, da disciplina, do compreender a necessidade da prática desse conhecimento. E ele então não colocava em prática esse conhecimento, tanto que necessitava também ele reajustar-se. E ele então, que era disciplinador rígido com os outros, que até diz aqui, o disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, então ele passou a auxiliar a si mesmo, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe ferira agora tão rudemente a própria carne, que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele era muito exigente na disciplina e na evolução das outras pessoas. Mas quando ele colocou a ele mesmo, o rigor que ele mesmo tinha para com o outro, ele não aguentou aquele rigor que ele mesmo colocava aos outros. Será que a gente não se vê nisso em alguns momentos? Exigindo a transformação dos outros para que as nossas relações melhorem. Então a gente exige que o outro melhore, como se a gente fosse o salvador do outro, sem salvar a si mesmo. E o que compete a gente? Quem vai fazer? Foi falado já sobre isso em alguns evangelhos anteriores, que
o que compete a nós ser feito, será feito por nós, não será feito por ninguém mais além de nós. E que esse, inclusive, era um grande problema da humanidade, porque as pessoas querem muito a melhora dos outros, mas não olham para si mesmo. Então ele mesmo não suportava o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente se achava. Quase não foi identificado, tão diferente ele se achava, de tanta revolta, de tanta blasfêmia, de tantos problemas que ele criou para ele mesmo, porque não aguentou a sua própria disciplina, que era aplicada aos outros, mas os outros é aquele ditado, né? Pimenta na boca do outro é refresco, mas e na nossa? Queima, não queima? Então por que a gente acha que o outro tem que evoluir, que a disciplina do outro tem que ser rigorosa, se a gente não coloca essa disciplina para nós mesmos? Então, fim do longo exame que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso, senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Então a gente muitas vezes tem que ter humildade de, primeiro, perguntar aos nossos benfeitores se o que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos desempenhando, ele de fato está servindo para o nosso aprimoramento, ele de fato está servindo para a nossa transformação. Será instantânea? Não, não será instantânea, como nós já dissemos no começo, mas que a cada dia, que a cada novo conhecimento que eu recebo, nova experiência, novas práticas desse conhecimento na minha vida, me possibilite caminhar, me possibilite não errar nos pontos que eu errava antes. E para isso eu vou ter que ter humildade para pedir para aqueles superiores a mim, no caso, os nossos benfeitores, aqueles que sabem mais, aqueles que são mais evoluídos do que eu, para me auxiliar nesse processo de evolução, colocando em mim essa disciplina, esse rigor que o meu conhecimento coloca aos outros, a teoria, mas a prática desse conhecimento vai depender daqueles que já passaram por esse conhecimento, já o colocaram em prática, então podem me ensinar. Isso vai precisar de alguém que tem mais experiência, mais evolução, outros educadores, já que esse educador não conseguiu educar-se a si mesmo com tanto rigor e tão bem como educava os outros. E Jesus aqui então coloca para nós, que é muito interessante, diante da estranheza que assenhoreava os ânimos dos presentes, né? O Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que busquemos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Então Jesus está nos pedindo para que sempre que eu tiver que corrigir alguém, primeiro que eu tenha paciência, e depois que eu tenha amor, e depois que eu utilize o rigor da corrigenda, primeiro a mim também. Eu só devo colocar corrigendo aos outros aquelas que eu consigo suportar em mim mesmo.
Então, por exemplo, eu quero que o meu filho tenha religião, mas o meu filho não vai ter religião se eu não tiver uma religião para ensinar para ele. Ele não vai sentir a necessidade de buscar nada que ele não conhece. Compete a mim, como pai, como educador, ensinar uma religião ao meu filho, para que, deixando a base, ele então, quando crescer, decida seguir a religião que eu ensinei ou outra. Não interessa a escola religiosa, o método que ele vai utilizar, mas que eu saiba dar a base. E para que eu saiba dar essa base, primeiro eu tenho que ter religião. Ela tem que servir para mim, para depois eu dar ao outro, num contexto moral. Então, na prática também do nosso dia a dia, se eu não quero que o meu filho coma doce, sorvete, primeiro eu tenho que começar a não comer doce, não tomar sorvete, não tomar refrigerante, não fazer o que eu quero que ele faça. Porque de nada adianta eu dizer a ele, doce, açúcar faz mal, mas eu tomo, inclusive, na frente dele. Ele vai me perguntar, mamãe, qual é a moral que você tem para me dizer se você está fazendo na minha frente, inclusive, o que você está falando para eu não fazer? Lembrando que os nossos filhos e as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. O exemplo é isso que modifica. Emmanuel tem uma frase a respeito disso, que eu não me recordo agora, mas que quem souber vai saber do que eu estou dizendo, que a fala muitas vezes não modifica. A fala pode ser da boca para fora, pode não ter esse heterogenicismo que eu mencionei, mas o que vai realmente fazer com que alguém me ouve é a moral, é a experiência, é eu agir conforme eu falo. Então, se eu digo ao meu filho, não coma doce, porque faz mal, primeiro ele vai observar que eu não como doce, que eu cuido do meu corpo, e por isso, por muito me amar, eu quero que ele também se ame. Então ele vai compreender. Nós já passamos da fase, graças a Deus, em que se ensinava pelo temor. Ensinava a criança a não faça isso por causa do bicho-papão. E ensinava o adulto, não faça coisas erradas porque diabo, Deus, demônio, Satanás, sei lá quem vai te punir. Graças a Deus essa fase nós já passamos. Agora nós estamos na fase em que nós aprendemos de forma mais amorosa. E os ensinamentos de Jesus, agora, já aprendidos por nós há milênios, necessitam então de prática nas nossas vidas. E essa prática vai se dar quando eu colocar esse conhecimento na minha vida, quando eu tiver experiências deste conhecimento, desse ensinamento, então dentro de mim ele estará, e agora eu passo para fora pela experiência, pelo aprendizado, pelo aprimoramento que eu tive com esse conhecimento, então eu ensino agora. Não mais apenas a teoria, mas a prática desse conhecimento, para que ele sirva aos outros não como uma tese de mestrado, como uma teoria muito bonita, mas não aplicável. Nós passamos dessa fase. Agora é convidado aos cristãos, de forma amorosa por Jesus, que a gente coloque em prática os seus ensinamentos, onde quer que estejamos, da forma que melhor for possível. Vamos salvar a todos? Não. Como foi dito aqui, salve-se a si mesmo. Porque de nada adianta salvar o mundo e perder a sua própria alma.
primeiro necessitamos do nosso aprimoramento moral e espiritual. Depois que já tivermos em nós esse conhecimento em forma de experiência, ensinaremos sim aos nossos irmãos. Vamos então finalizar o nosso Evangelho com a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre, agradecemos, Pai, a oportunidade deste Evangelho. Agradecemos a oportunidade deste conhecimento. Que ele sirva para que nós consigamos nos auxiliar a nós mesmos. Que todas as noites, ao dormirmos, possamos entrar em contato com os nossos benfeitores e possamos ser auxiliados por eles nos pontos em que deveremos nos auxiliar, modificar naquilo que estamos errando, naquilo que necessitamos aprender, aprimorar, e que cada noite possamos utilizá-la nesta conversa, nesse diálogo, na tentativa de colocar em prática nas nossas vidas o conhecimento do Evangelho, e que ele não seja simplesmente uma teoria nas nossas vidas, mas que sirva para nossa transformação moral e espiritual, e que ao sairmos da terra, saiamos muito melhor do que quando aqui chegamos. É o que nós pedimos, Senhor. Pedimos também para que auxilie aos nossos irmãos, todos aqueles que nos ouvem, que estão sintonizados a nós pelo pensamento, nesse sentido do Evangelho, que possam ter seus lares fluidificados, feita a asepsia, a limpeza psíquica, possam também receber o passe dos benfeitores responsáveis pelo Evangelho e ter também as suas águas fluidificadas. E aqueles nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera desses lares, dos nossos lares, que sejam encaminhados às colônias espirituais para serem auxiliados, socorridos, amparados de forma amorosa, porque também são nossos irmãos, filhos de Deus como nós. Agradecemos, Pai, infinitamente pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos, que tenham uma excelente fim de noite e uma semana maravilhosa, cheia de paz, de amor, de tranquilidade, cheio de experiências na prática do Evangelho de Jesus. Grande abraço, até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!